não, oui, 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 oui. Ai, meu Deus, cadê? Tout desse lado. Vous invitez à participer de notre entre filles, tout le rêve. Uevs, não. Espanhol. Falou espanhol. Vai, vamos continuar, vai ficar engraçado. Não vai, não. Eu já estou até ver. Ai, meu Deus, olha a minha vida. Não, Dona Susana, olha o que vão fazer comigo. Gente, foi uma realidade totalmente... Desculpa. Não faz mal. Eu tava segurando. Ai. Pronto, Claudinha, vamos voltar. Do início foi assim... É difícil. Muito difícil. Como diz aqui em Portugal, fogo. O fogo. Vou dividir tudo. Ela tá prometendo botar tudo. Vamos ver. Olá a todos, meninas e até uns meninos que de repente entram aí no Godlywood Portugal. Nós estamos aqui naquele quadro de entrevista Conte-nos Tudo e hoje nós temos a Cláudia Monteiro, esposa do pastor Felipe Monteiro. Ela vai nos contar sua experiência de jovem, a chegada à igreja, como ela entrou na obra. Houve um plano? Você tinha essa vontade desde o início, ser esposa de pastor? Ou isso veio no decorrer do tempo? E as suas experiências aqui em Portugal, fora de Portugal, eu sei que vocês já passaram em alguns países, então divida conosco um pouquinho das suas experiências, Claudinha. Sim, vou dividir tudo. Ela tá prometendo botar tudo. Vamos ver. E aí, como foi a sua chegada à igreja, ainda muito jovem? Eu cheguei na igreja com 12 anos, cheguei com a minha mãe, como todos, com uma vida destruída, com muitos problemas na família, financeiros, saúde, espirituais, e pouco a pouco, frequentando, fazendo as correntes, a nossa vida começou a mudar, não é? Pouquinho a pouquinho, nós vivíamos de favor, minha mãe passou momentos bastante difíceis, mas com a fé ela conseguiu restabelecer, recuperar tudo o que ela tinha perdido, saúde, paz, união na família, e pouquinho a pouquinho. E aí você foi levantada obreira? Sim, eu fui Como é que foi levantada esse obreira processo? com 17 anos, ainda novinha. Não tinha, no início eu nunca planeei nem ser obreira, não tinha esse objetivo. Não sei, eu achava que não era o meu lugar ali. A gente vê as obreiras, no início quando a gente chega à igreja, a gente acha que não é ali o nosso lugar, que são pessoas muito especiais para aquilo. Que eu não me encaixava ali. Mas depois eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui muito aplicada nos estudos. Então eu achava que eu me encaixava melhor se eu estudasse, se eu fosse tirar um bom curso, ganhar bastante dinheiro, eu poderia ajudar mais a igreja, vamos dizer assim, a obra de Deus nesse sentido. Mas eu estava enganada. Não é? Porque... E como é que você chegou à conclusão que estava enganada? Então, houve um pouco a frustração. Eu queria alcançar algo, mas que eu não estava a conseguir. Você estava lutando contra uma vontade superior, digamos assim. Eu não entendia isso e a gente reluta. Porque eu já tinha o Espírito Santo, mas eu ainda relutei. Até um dia que me marcou muito, até hoje é como fosse aquele dia fosse hoje, que eu saí da escola e vinha muito frustrada e chorava muito porque eu questionava a Deus, porque que Deus não me estava a ajudar se o que eu estava a pedir aos meus olhos era justo.
mas não era aquilo que Deus queria. Era a sua vontade. Era a minha vontade. Claudinha, e nós temos tantas pessoas assim, lutando para que Deus realize as suas vontades, e elas pouco consultam a vontade de Deus. E depois, quando tudo dá errado, elas vão chorar, reclamar com Deus, né? E fazer a obra de Deus não deve ser uma opção quando todas as portas se fecham, mas é quando você tem aquela oportunidade diante de si e não consegue se encaixar em mais nada. É muito importante a gente falar isso, porque nós temos tantas jovens hoje que querem ser esposas de pastores, de pastor, e elas estão agora a ouvir, tentando identificar o seu propósito, porque elas ficam assim, eu tenho esse desejo, mas será que eu tenho chamado? Será que isso vai acontecer comigo? Porque como a Cláudia disse, às vezes as coisas estão tão distantes do dia a dia delas, né? Elas vêm assim, poxa, mas como que isso vai acontecer? Eu moro no interior, eu moro numa cidade aqui, eu não tenho nem com quem casar. Que pastor que eu vou casar de você, né? Só tem um sonho. Você não tinha nem um sonho. Não. E isso aconteceu. Você não planeou uma vida de esposa de pastor, mas começou a confiar que a vontade de Deus era boa para si, né? Sim, porque quando eu fiz aquela oração, eu não tive ali a resposta logo do que era, mas eu sei que dentro de mim algo já mudou. E depois, ao decorrer do tempo, vindo às reuniões, naquele tempo eu lembro muito do bispo ou pastor chamar muito quem queria servir a Deus. Então, no início eu ainda hesitava, porque, como eu disse antes, eu não me achava que eu poderia estar, que aquilo era para mim, que eu era capaz daquilo. E a gente, quando chega, temos uma admiração enorme pelos pastores, os obreiros, então é difícil encaixar, pelo meu passado, pela vida que eu trazia, encaixar-me nesse meio. Mas até que aconteceu, até que um dia eu decidi lá na frente, eu vou na frente. E quando eu fui, é como é até hoje, eu nunca mais eu duvidei daquilo que eu queria. Eu nunca mais eu tive inseguranças do meu propósito, dos meus objetivos, dos meus sonhos, daquilo que eu queria. Eu sabia que era da vontade de Deus. E por mais obstáculos que eu passasse e que passei, eu não mudei o meu foco. Era servir a Deus, era ganhar almas para Deus. E quando nós temos a certeza do nosso chamado, de qual é o propósito de Deus para a nossa vida vale a pena. Qualquer vida que é vivida fora do propósito de Deus, ela é desperdiçada, é jogada no lixo. Por mais que a pessoa viva para os estudos, para uma carreira bem-sucedida, se está fora do propósito de Deus, ela não encontra realização, né? E a nossa realização não vem do que as pessoas falam a nosso respeito, mas do que Deus coloca dentro de nós. Então, quando você está fora do propósito, é muito importante. Todos nós precisamos nos enxergar assim, né? Quando nós estamos fora do propósito, não há satisfação, não há paz, né? É uma confiança de que a vontade de Deus é boa e perfeita para nós, e fazer esse voto, essa sua ida no altar foi uma ida de libertação. Eu não quero mais a minha vontade, eu me liberto da minha vontade, eu abro mão da minha vontade pela vontade de Deus. E deu certo. Deu certo. Como é que você conheceu o pastor Felipe? Como foi esse encontro, namoro, como vocês se casaram? Então, na altura ele era organista, eu era obreira no Império, aqui em Portugal. O Império é a nossa antiga sede. A nossa sede, né? E ainda levou um tempo, eu acho que ele ainda teve ali 2 anos, mas a gente não tinha nenhuma ligação, nem no que eu pensei. Se conheceram, mas só tinham amizade. Sim, eu obreira e ele organista, né? Auxiliar. E até que um dia, pronto, as coisas se encaixaram, houve ali um olhar, vamos dizer, um olhar diferente, né? Um interesse um no outro. E logo a primeira coisa que nós fizemos foi, da parte dele, falar com os nossos responsáveis, né? Para ver o que eles achavam, se estavam de acordo.
E pronto, eu fui atendida, foi autorizado o nosso namoro e aí começámos a nos conhecer, não é? Ao sábado a gente saía, fui conhecer a família dele, porque o Filipe saiu de casa para servir a Deus com 16 anos. Então eu também me interessava saber como era o relacionamento dele com os pais, porque ele saiu muito novo. A ligação dele, o respeito. Claudinha, isso que você falou, que vocês tiveram a iniciativa de irem até o pastor para conversar, expor ali, de certa forma pedir o parecer, a bênção, né, para aquele relacionamento. Talvez alguém possa pensar assim, mas isso é muito invasivo. Como eu vou levar uma terceira pessoa, minha vida, a uma terceira pessoa, a opinião de alguém? Como que eu vou ficar submisso à ideia de alguém? O que importa é o que eu penso, o que eu sinto, o que a gente sente aqui, não precisa de mais ninguém, né? Eu penso com respeito à minha vida e sempre subjuguei todas as minhas decisões a esse princípio. Eu quero estar sempre debaixo da bênção de uma autoridade espiritual. Quando eu tinha meus pais, eu também pensava assim, que a opinião da minha mãe era muito importante, porque aqueles que estão sobre nós, que Deus colocou sobre nós, eles têm uma visão muito mais ampla e eles podem estar enxergando aquilo que nós não enxergamos, não é? Então é importante a gente falar isso, porque talvez nós tenhamos jovens que estão lutando contra a vontade dos seus pais, contra um conselho do pastor. Eles estão achando assim, mas o pastor não sabe da minha vida, meus pais não estão entendendo. Eu quero fazer tudo debaixo da bênção de Deus. Até uma reunião, por exemplo, se eu vou fazer uma oração numa reunião, eu quero estar debaixo da bênção do meu marido, eu não faço nada com a cabeça descoberta, digamos assim. Eu quero estar debaixo dessa unção de alguém. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós nos convertemos, nós reconhecemos a autoridade de um homem de Deus, né? Sim. E ter essa bênção para seguir, olha, realmente vocês estão... Então, vocês combinam, vocês têm o mesmo objetivo, porque num gabinete pastoral, no atendimento, o pastor vai colocar perguntas ali, ele vai fazer questionamentos que vão levar a uma reflexão do que aquele casal pretende no futuro, qual a visão de vida cada um tem, e a partir dali vai se unir propósitos, não só unir duas pessoas fisicamente, mas unir propósitos, né? Missões de vida. Era importante foi a primeira coisa, sem dúvida, porque eu sempre tive esse pensamento, eu vou servir a Deus, a obra de Deus, e tem pessoas muito mais experientes que nós, que já passaram várias situações e que vão nos dar o conselho certo, a direção certa. Se não tivermos esse temor em ouvir, não... É muito ruim começar uma vida brigado com os pais, brigados com todo mundo na igreja, você vai contra tudo e todos. É claro que em determinadas situações você pode ter até uma oposição, porque às vezes os pais podem ser incrédulos, podem ser pessoas que não entendem a fé, que não entendem, por exemplo, um projeto de sair pelo mundo para pregar o evangelho. Há suas exceções, mas na maioria dos casos, os pais, os pastores, são guias espirituais que foram dados por Deus para nos guiar, né? E aí vocês se casaram? Casámos depois de um ano de conhecer. Também o Filipe foi falar com a minha mãe, né? Primeiro, pedir autorização. E em um ano a gente casou. E servimos a Deus ainda aqui um ano e pouco em Portugal e depois já fomos para fora. Tivemos 16 anos fomos para a Espanha. Então vocês tiveram 16 anos fora de Portugal. O primeiro país foi a Espanha. Espanha, 6 e aí, anos. Conta que memórias, quais as memórias que você tem da Espanha? Do seu início de obra? Do início foi assim...
É difícil. Muito difícil. Como diz aqui em Portugal, fogo. O fogo. Foi muito difícil. Foi difícil chegar a um país totalmente diferente. Falando primeiro da cultura, totalmente diferente do nosso país, a alimentação, meu Deus, tudo diferente. E isso é porque é aqui do lado. É, mas não Nada tudo, a ver. Nada a ver, não tem mesmo nada a ver. Era tudo diferente, as pessoas, a língua, não sabia falar nada. E como eu era uma pessoa muito tímida, ainda piorava, mais dificuldade eu tinha. Eu lembro que a primeira vez que fui ao supermercado me perdi, eu fiquei com muito medo. Era assustador andar na rua. Isso porque você nasceu na Alemanha. É. Mas em termos também espirituais, não é? Eu creio que eu trazia muita bagagem do meu passado que eu tive que superar, e que era a minha timidez. Eu creio que foi sempre o meu, que ainda cá está, mas eu hoje já aprendi a lidar com ela, a vencer, a abafá-la, né? Mas no início eu não conseguia. Mas eu não conseguia enxergar isso. A sua timidez te impedia de fazer o quê, por exemplo? Estar aqui hoje, eu não conseguiria estar aqui falando com a senhora, gravando, era impossível isso. É mesmo. Imagina isso como esposa de pastor, porque normalmente a esposa está ali junto do marido, atendendo as pessoas, às vezes precisa subir, difícil. falar com alguém, né? Não, muito difícil, dona Núbia. Mas eu não, o maior problema era eu não enxergar que aquilo era um problema. Eu creio que os outros viam isso feio em mim, mas eu não achava, eu não conseguia ver isso. Houve alguma situação que você se sentiu muito mal, assim, o marido te chamou para subir ao altar e você não conseguiu ir, ou alguém te pediu para fazer alguma coisa e você disse não? Eu envergonhei muito, passei muita... Porque se era para fazer algo publicamente, eu era capaz de me recusar a ir ali fazê-lo. Não é que você tinha má vontade, é que você não conseguia por causa da timidez. Eu bloqueava. Fazer uma oração no altar, meu Deus, eu ia bloquear mesmo. Eu não ia saber fazê-lo. Mas eu até achava aquilo, eu achava que aquela timidez era uma timidez normal. Eu sou tímida, eu não via aquilo como um erro. Um problema. Um problema mesmo, um pecado. Então, a timidez tem o seu lado. Às vezes a timidez fica disfarçada, porque a pessoa mostra para os demais que ela assim, nossa, eu não tenho condições de fazer isso que o outro faz. E aí é na verdade, uma covardia, porque aquela outra pessoa também tem as suas dificuldades, mas está se superando, ela está dando a cara a tapa, porque todas as vezes que você se expõe, você está sendo avaliado, corre o risco de ser criticado. Nós estamos aqui a gravar esse vídeo, nós corremos o risco das críticas. Quem está do outro lado está ali avaliando, achando bom, achando ruim, achando que eu deveria falar assim, deveria falar assado, falou essa palavra errada. Então, a exposição por si só já traz esse risco do julgamento, né? Então, é muito confortável você dizer, não, eu sou tímida, não posso fazer isso. Então, por isso que a Bíblia tem a timidez como uma covardia. Enquanto a gente não vê como um pecado, enquanto você não vê que aquilo desagrada a Deus, não há uma luta verdadeira para se vencer, né? Esse mal. Eu sempre considerei muito privilegiada, primeiro porque a gente tem Deus e que ao seu momento vai nos ajudando e alertando, e depois, mais uma vez, Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho que realmente elas nos ajudam, nos acrescentam, e eu tive essas pessoas que acrescentaram e me ajudaram, ainda com às vezes a verdade me doía muito, mas aquilo foi mesmo para o meu bem, para eu ver que realmente eu não estava nem sendo humilde, eu acho que estava sendo mais orgulhosa. Eu deveria ser humilde para reconhecer que aquilo era feio. E que eu tinha que parar com aquelas minhas atitudes e reações que o meu esposo não gostava, nem ele gostava. Ele ficava chateado às vezes. Ele já nem falava, porque eu acho que era chato.
Então, quando eu entendi isso, comecei também mais a pensar nos outros, aquilo que eu estava a fazer, os que estavam à minha volta, que acreditavam em mim, mas que eu sempre achando que eu não podia, não era capaz, era demais para mim. E sempre depois de um ato de covardia, de vergonha, há uma frustração tão grande, né? Sim, é isso. Você É uma se sente tão frustração. mal consigo mesmo. É uma frustração. Mas houve alguém que chegou e falou para Sim, você, falou a Cláudio, tem que verdade. mudar. Tem que mudar e já está. Tem que mudar, tem que haver essa violência contra ti mesmo. Enquanto não houver, não foi uma mudança de um dia para o outro, mas foi de querer realmente mudar e pouco a pouco eu até me fui surpreendendo comigo. E aí, depois vocês foram para outro país, não Fomos ficaram? para a França, tivemos 6 anos na Espanha e depois fomos... Você aprendeu espanhol? Aprendi espanhol, falar, escrever, normal. Aí depois foram para... Depois que já sabia, né, que já tinha vencido a vergonha de Para falar, aprender uma não língua, é? você tem que E vencer a demorei timidez. tempo para aprender, porque a timidez travava-me. E de repente estou eu num desafio muito maior, uma língua muito mais difícil de aprender, um montão de verbos que eu nem sabia por onde começar, e eu aprendi rápido. Sem Porque você já tinha vencido um problema, né? Sem vergonha de falar à frente das pessoas, se errava. E até falo muito melhor o francês do que o espanhol. E é muito mais difícil. Muito mais difícil. Não tem comparação, né? É. E deixar também é difícil quando a gente está convivendo muitos anos com aquelas pessoas. Éramos um grupo muito pequeno, porque aqui em Portugal a obra tinha muito mais gente. A gente vai para um país que tem poucas esposas, cria uma amizade, a gente depende muitas outras, se ajuda muito. E quando foi para a França já foi uma realidade totalmente... Desculpa. Não faz mal. Eu estava segurando. Pronto, Claudinha, vamos voltar. Então, lembra onde você estava? Quando nós fomos para a França, começa. Quando fomos para a França foi outra realidade, outra cultura, totalmente diferente. Na igreja a gente trabalha muito com africano. Então, assim, outra realidade, outro mundo, outras pessoas, outro pensamento. Então, eu creio que a esposa do pastor ela tem que ter a facilidade de rapidamente se mudar, não sei se é a palavra adequada, né? Se adaptar àquilo. As realidades diferentes que nós somos colocadas o tempo todo, né? E não ficar naquilo que era. Né? Porque ali era assim, porque ali fazíamos assim. Não, é outras pessoas. Imagina, você na França falando o tempo todo da Espanha, ou falando o tempo todo de Portugal. No início era assim. Aquelas pessoas ali deviam ficar fartas, né? Poxa, mas será que ela não está percebendo que aqui é França, que não é Espanha, não é Portugal? Né? Era assim mesmo, até que a gente tem que se adaptar. Agora é ali, eu vou conhecer estas pessoas, eu vou aproveitar estas pessoas porque elas têm algo para nos acrescentar, para que a gente cresça. E foi assim, foi outro desafio. Tivemos 5 anos no total, tive 2 vezes na França, 5 anos no total na França. E essas chegadas e partidas dos lugares, o que você aprendeu, Claudinha? Ai, meu Deus, o que eu aprendi, olha, a primeira coisa é o que eu falei, é ter essa esposa do pastor, ela tem que ter essa facilidade... Não ter apego. Não ter apego às coisas, porque nós mudamos e não sabemos se podemos levar muito ou pouco, já é primeiro, né? Então a gente não pode ser essas pessoas apegadas, se vamos viver com as pessoas, temos que saber dividir, partilhar, pensar mais no outro que em nós. O viver, o fazer obra lá fora, eu aprendi muito isso, saber pensar no outro, dividir. Voltando agora também pensando um pouquinho na Espanha, o país passava muita dificuldade, a gente tem que saber dividir. A gente não sabe se tinha o salário, então
tenho em casa tenho que dar para todos. Não é mais o meu, é o nosso, né? Então isso a gente aprende muito também. Então a gente realmente somos muito desapegados ao material, é muito desapego, não faz mal se tem, se não tem. Né? Se vamos ter uma casa grande ou pequena, ou se vamos ter só ali um quartinho. E isso nós estamos falando de Europa, né? Um lugar onde tem uma qualidade de vida, onde as pessoas têm bons salários, boas casas, bons carros, né? Mas nem sempre essa é a realidade de quem está começando um trabalho. Muitas vezes o pastor, a esposa, eles vão conduzir muitos à prosperidade, às conquistas, mas eles vão continuar com aquela vida limitada dentro de uma realidade que é própria daquele lugar, daquela igreja, né? Porque quando as pessoas olham para a Europa, elas pensam em marcas, em grifes, em avenidas de lojas caríssimas, né? Mas eu já vivi isso. E quando eu falava para as pessoas, a gente nem passeia por esses lugares, você não vai nesses lugares, você nem sabe que aquilo existe, né? Porque a nossa realidade é outra, é dentro da igreja, atender as pessoas. Nós lidamos, mesmo estando na Europa, nós lidamos com a parte mais difícil da sociedade, que são as pessoas que estão aflitas, desesperadas, com depressão, casamento destruído. Quer dizer, como é que você vai ficar nos devaneios de coisas, né, tão fúteis, de vaidades? Fisicamente falando é isso, é culturas que são diferentes, a língua, né, saber se adaptar rápido. E depois o espiritual eu acho bom, porque é a gente conhecer pessoas diferentes, e isso aí é muito... A esposa do pastor tem o privilégio de participar da vida das pessoas, né? Participar, que eu digo, é assim, quando elas estão felizes ou quando elas estão tristes, quando elas estão a enfrentar um momento difícil na vida, de doença, de perda, ou quando elas conquistam alguma coisa nova, um emprego, passam num concurso, elas sempre estão nos participando isso. Então a gente está ali incluída na vida das pessoas, né? A esposa do pastor participa da vida de todo mundo. Então nós sofremos com os que sofrem, nós nos alegramos com os que se alegram. Isso é muito gratificante, né? Você está ali se colocando à disposição e as pessoas estão contando com você, contando com as suas orações, com a sua amizade, com a sua companhia. Quantas vezes nós cuidamos de idosos que já não tem mais nem os seus filhos por perto, só tem o pastor e a esposa ali da igreja, né? Isso é o mais gratificante de tudo, assim, de mudança dos países, é isso, é conhecer essas pessoas. Na França eu amei muito conhecer o povo africano. É assim é uma bênção para nós, para nosso desenvolvimento com Deus, porque é um povo muito sofrido. Nós aprendemos muito, a gente se queixa de muita coisa. A gente, muitas vezes somos muito ingratos com o que temos. E só às vezes conhecendo estas pessoas, o que elas passaram para chegar ali, o que elas tiveram que fazer, passar, a gente vê, mesmo como esposa de pastora, não fizemos nada. Então isso é muito gratificante. Não tem universidade que ensine isso. Né? Isso eu trago comigo sempre. Não esqueço essas pessoas. E depois da França? Depois fomos para a Suíça. E aí? A Suíça... Lugar riquíssimo. Quando as pessoas pensam em Suíça, pensam nos Alpes suíços, pensam em chocolate, relógio. Mas como é que as pessoas vivem ali? É outra realidade. Quando a gente sai à rua, realmente a gente vê essas pessoas com aquela aparência, tudo vai bem. Nós não vemos violência, nós não vemos pessoas a discutir, não se vê polícia, não se muita vê... educação, muita educação, né? Todo mundo com muita gentileza, muita disciplina. O país que eu tive com mais disciplina, tudo muito a horas, tudo muito certinho. Mas as pessoas estão extremamente depressivas, suicídio em alta, os jovens há um suicídio enorme. Na Suíça foi aprovada no final do ano aquela cápsula da morte, né? Sim, para facilitar a eutanásia. Sim. Então,
até pessoas conhecidas, famosos, que foram para a Suíça já para morrer, né? Então, você imagina a forma como eles decidiram lidar com a depressão. Já que a medicina não tem uma solução para o problema, vamos facilitar para que essas pessoas ponham fim ao seu sofrimento. Né? Então, está mais do que provado que não é a tecnologia, não é o índice de desenvolvimento humano de um país que torna a população feliz. E o mais interessante é que é um povo que crê em Deus, que recebe bem a palavra. Creio que foi dos países que eu tive que a evangelização as pessoas recebem bem. Ainda que por lei não é permitido a gente falar do evangelho, mas as pessoas recebem bem. Mas não há essa vivência, essa entrega dentro deles. Há um conhecimento somente. Então é triste nesse lado, é difícil. Vocês ficaram onde? Qual cidade? A Geneve. Em Geneve. 2 Geneve anos. já foi a cidade do mundo mais evangelizada, né? Era considerada assim, toda a população era convertida. Imagina, no mundo nunca existiu uma cidade como Geneve, né? Mas hoje a gente vê o ateísmo, você vê essa descrença generalizada, né? E depois da Suíça? Depois da Suíça fui para a Bélgica. Bélgica. 2 anos na Bélgica. Outra experiência também, povo totalmente diferente. Outras vivências, outras experiências mesmo. Também trabalhamos com o povo africano, também trabalhamos, tem pessoas da terra também lá. É interessante que o povo assim do próprio país é um povo que eu vejo que tem sede de Deus. Mas são pessoas que questionam muito, têm muitas questões dentro deles, né? E isso às vezes impede mais de se entregarem, mas também quando se entregam existe uma entrega assim verdadeira, sincera. E também o trabalho de pastores e esposas é um meio pequeno, todos juntos. Todo mundo muito unido. Muito unido, as igrejas são próximas, é um país pequeno. Mas um país com muita dificuldade em termos, como é que eu ia dizer, tem muitos obstáculos em termos de manter a igreja aberta, né? Quando a gente esteve lá, a igreja quase fechou, né? Passámos situações difíceis, foi uma experiência única. Então, foi experiências totalmente diferentes de todos os outros países que eu passei. É porque cada país tem a sua luta. Né? Por isso que não dá tempo para você viver pensando no lugar anterior que você esteve. Você tem que chegar e se situar logo, tomar a armadura de Deus para aquele lugar. Né? Porque senão você vai deixar de lutar a luta diária, que é importante, precisa ser vencida ali. Né? Para a gente terminar, Claudinha, imagina que nós estamos a falar agora com jovens, ou talvez com pessoas até maduras, e que têm esse desejo de servir a Deus, talvez no altar, outras vezes no átrio, mas servir a Deus de alguma forma. Qual o conselho que você dá para essa gente? Servir o altar, ele vai querer casar com um pastor, então eu penso que a base de tudo é fazer uma boa escolha e sempre ter essa ligação com o pastor e a esposa, uma boa orientação, não fazer as coisas pela sua cabeça, eu acho melhor, não, eu acho que isso aí vai dar, e ter esses princípios, mesmo no átrio, o casamento tem que ter essa boa escolha, fazer terapia, eu fazia terapia, ter essa relação com Deus, esse temor de perguntar qual é a vontade de Deus, preocupar-se mais com o espiritual que o físico, né? com o que pode proporcionar. O principal é o espiritual. E o amor às almas também, né? Porque nós estaremos a viver tantos desafios, passaremos por tantos desertos e o que vai nos sustentar é essa paixão que nós temos por Deus e pelas almas.
você está vivendo o sonho de Deus, você está fazendo a vontade dele, então está tudo certo. Pode estar faltando alguma coisa, pode vir a saudade dos familiares, a saudade da terra, mas você vai estar ali dentro da vontade de Deus, está tudo certo. Ele te sustenta nos desertos, ele vai guiando, né? É isso. Então, Claudinha, muito obrigada por compartilhar conosco as suas experiências aí. E nós voltamos numa próxima entrevista com uma amiga que tem algo também para nos contar a respeito da obra de Deus. Eu conto com a sua presença aí do outro lado. Deus abençoe a todos. Bonjour, je suis ici avec Madame Nubia pour vous inviter à participer de cette conversation que nous avons tout le jeudi entre filles. Nous allons parler de sujets concernant l'épouse de pasteur. Alors, vous êtes notre invitée, n'est-ce pas, Madame Nubia? Si, oui, oui. Alors, tout le rêve, jeudi, nous sommes ici. À bientôt.